Do hábito 4, para mim, o principal aprendizado aqui, a gente tinha bastante relação aqui interno da Drive, onde por vários momentos a gente optava ali por uma relação perde-ganha em alguns momentos ali, principalmente na operação, né? A gente acabava pensando com pensando ali 100% coração em algumas atitudes. Em vários momentos a gente escolhia, falou assim, não, é melhor a Drive perder nesse momento agora, porque é uma pessoa que está aqui com a gente, que está no jogo, aí passava 15 dias, 20 dias depois da decisão, a gente não via que não era do jeito que era pensado, né? Então a gente acabava perdendo em muitos momentos para a gente, com pessoas que não necessariamente estavam dispostas a fazer o ganha-ganha após aquela atitude, né? E a gente percebeu isso por várias vezes, aqui até vários casos eu ali de junto, ali pensando, pô, vamos ajudar, vamos fazer o que for, vamos mobilizar aqui algumas atitudes, mas depois via que a pessoa estava até, às vezes, fazendo coisas de má fé nesse sentido. E quando eu fui, coincidentemente, quando teve o ganha-ganha também, eu levei muito pro lado pessoal também. Eu comentei um dia em um dos nossos encontros aqui que serviu bastante para mim no lado pessoal esse capítulo, porque da mesma coisa, como a gente tem pouco tempo junto com a família, acaba não se organizando direito ali e faz qualquer coisa ali em casa, abre mão de tudo, chega em casa, não faz uma rotina com qualidade com a família, com os filhos, com a esposa, marido, etc. E às vezes você acaba fazendo qualquer coisa, tanto no início, no perde e ganha, você vai lá abrir mão, no próprio capítulo do livro que ele cita que ele fazia isso com o filho também. E eu comecei a mudar um pouco o meu comportamento dentro de casa também. Quando eu não estou em casa é 100%, por exemplo, não vejo sábado e domingo, depois que acabou ali, acabei de trabalhar, desliguei o celular ali, pus o celular de lado, fui tirar um tempo com o esposo, com filhos. Ontem também brinquei, aí a hora que foram dormir a gente até começou a trabalhar de novo, né? Trocando e-mail, tivendo ideia para segunda-feira, mas o período que eles estavam acordados ali, minha família estava acordada, era 100% a assistir filme, fazer o que eles quisessem ali, fazer lição. Até meu filho tinha que fazer uma guitarra lá de trabalho da escola, ficou eu, meu André com a minha esposa fazendo. Então, assim, esses dois, eu tinha alguns, tanto profissional quanto pessoal, tinha alguns relacionamentos perde e ganha, que às vezes não necessariamente era o melhor parâmetro, mas para mim foi o principal, assim. Eu não sabia, antes de ler eu não tinha esse pensamento do ganha-ganha, mas depois que você acaba lendo o capítulo, você vê que você tem muita relação perde e ganha, você tem que mudar alguns comportamentos. Existem dois conceitos que esse hábito traz que são muito importantes, né? Primeiro é a mentalidade da abundância, sempre buscar que basicamente traz que a gente tem que buscar uma terceira via, né? Você tem que sempre envolver todos nas discussões, nos problemas e buscar de fato uma terceira via que não agrade necessariamente somente você ou outra pessoa envolvida nessa discussão. E muito dessa capacidade de discutir tem a ver com a empatia, né, que é gerada através da confiança. E aí é um ponto que é falado, não é nem no capítulo, daquela passagem, quando vai mudar para os hábitos da vitória pública, da vitória particular para a vitória pública, que ele fala sobre os depósitos nas contas emocionais, né? E isso gera confiança. Então, dois pontos muito importantes a mover no capítulo: ter essa mentalidade de abundância que todo mundo pode ganhar, e para que essa discussão aconteça de forma saudável, para que nós tenhamos feito depósito nas contas de confiança das pessoas. A gente tem tido uma discussão interessante recentemente que fala com a remuneração dos agentes, né?
até estava trocando ontem com o Henrique, a gente sábado ficou aqui debatendo, que tem um universo de financiamentos, por exemplo, que não chegam até nós, né, de valores expressivos e que eles estão acontecendo fora da Drive, né, e a gente questionando por que eles não estão chegando, e talvez uma das formas seja um atrativo, esteja faltando um atrativo, né, para os agentes deixarem de passar esses financiamentos fora, ou até mesmo nas lojas deles, e virem passar na Drive. E isso me parece um exemplo clássico de ganha-ganha, né? Porque, a princípio, a gente, poxa, vai pagar mais para o cara que está lá fora, né? Nós estamos perdendo, mas será que estamos perdendo mesmo? Porque é um dinheiro que não está vindo, né? Ou seja, se a gente conseguir fazer uma conta aqui, ainda que fique uma parcela menor do que em outras situações, na verdade, nós estamos ganhando, né? Porque não vai aumentar o nosso trabalho, o nosso custo, e a gente ganha e ele ganha também, né? Então eu acho que o legal desse princípio do ganha-ganha, desse hábito do ganha-ganha, é a gente internalizar e ele se tornar um verdadeiro exercício diário, né? Em toda situação que a gente puder, a gente parar e pensar, puta, porque a primeira reação nossa é achar que alguém está ganhando mais, ou que eu estou ganhando com isso. É sempre uma conta perde-ganha, né? Eu acho que esse é o nosso instinto natural. Eu acho que a gente vem de uma cultura perde-ganha, né? A sociedade, por muito tempo, alguém teve que perder algo para alguém poder ganhar. Então, assim, exercitar em cada oportunidade, será que eu de fato estou perdendo algo? Será que eu só não estou ganhando menos do que eu ganhava, mas estou ganhando? Porque ganhar menos não é perder, né? O outro está ganhando mais, mas será que eu não estou ganhando também, ainda que ele esteja ganhando mais? E é impressionante, quando a gente não tem esse pensamento, a gente perde negócio, a gente perde oportunidades, a gente fecha portas, a gente está se penalizando por conta de uma falsa leitura do que é um ganha-ganha, né? Talvez esse seja um outro ponto interessante que eu tenho tentado praticar, que é ganhar menos não é perder, é ganhar também, né? Então, eu acho que fica essa dica. E o mais difícil é no âmbito pessoal, como eu já coloquei semana passada. Eu acho que esse aqui não é fácil, não, né? Como é engraçado, quando a gente está num ambiente profissional, a gente talvez seja muito mais disciplinado do que em casa, né? E é muito fácil falar de ganha-ganha quando a gente fala de dinheiro, né? Agora a gente precisa também expandir para outras relações, né? Ganhar qualidade de vida, ganhar confiança, né? Eu acho que tem outros campos para ser explorado que deixa aí um universo bem interessante para ser trabalhado. Vendo aqui o significado, né? Eu estou até grifado aqui no livro, que são acordos, o ganha-ganha significa entender que os acordos e as soluções são mutuamente benéficos e mutuamente satisfatórios. E isso marca muito no meu âmbito pessoal. Eu tenho buscado cada dia mais, tá? Eu sou separado, né? Estou num outro casamento, e eu tenho um filho de um relacionamento anterior. Então, eu fico um final de semana a cada 15 dias com o meu filho. Então, quando ele está comigo, ele vem no sábado e vai embora na terça. Então, eu prezo em buscar ele na escola. Ele poderia ficar o dia inteiro na escola, mas eu prezo em buscar para ele ter um pouco mais lá em casa com a minha filha, para eles ficarem junto. Eu acordo bem mais cedo, a gente estava comentando aqui, eu acordo 4h30 quando ele está comigo para poder preparar o café dele, sentar com ele, ter um tempo do café da manhã com ele. E não é fácil, porque o cansaço bate, porque você vem trabalhar e depois vai até 7, 8 da noite. Aí chega em casa, ainda tem que dar atenção. Aí tem que largar a parte do trabalho. Às vezes é mais fácil aqui dentro a gente chegar nessa relação do que dentro de casa. Então, assim, isso, eu falo que esse livro dos 3 que nós lemos foi o que mais tem me marcado e o que mais eu consigo tentado aplicar, porque 100% eu acho que a gente nunca vai conseguir. Sempre vai ter algo para a gente aplicar. Mas dentro do meu âmbito familiar, cada detalhezinho, eu acho que a gente primeiro precisa mudar internamente, mudar no primeiro ambiente, que é a nossa casa, aí você consegue refletir para os outros. Eu acho que tem marcado bastante para mim esse livro. Hoje o pessoal está mais tímido, né, mas com sono. Trazendo um pouquinho aqui, né, eu acho que todos aqueles conceitos, ele traz muito aquelas 5 dimensões. E uma das dimensões é a maturidade, né? E eu trago isso muito porque acho que, como bem disse o Rubens, a sociedade ela já é formatada
pro famoso eu ganho e alguém tem que perder, né? E a maturidade ela vai nos provando algo diferente. E isso na nossa vida, principalmente na pessoal, a gente vai percebendo ao longo que os anos vão passando, né? A gente vai muito pro tudo ou nada, porque lá tem o ganha-ganha ou nada feito. É uma das coisas. E isso é muito engraçado, porque quando a gente é mais jovem, mais imaturo, isso é uma verdade. Você vai, tipo, cara, eu tenho que ganhar isso daqui ou nada feito. E conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente tem aquele famoso pensamento, tipo, depende. Né? O que isso vai me impactar lá na frente? Talvez eu perca hoje, ou talvez a gente entre no meio a meio aqui, mas lá na frente eu estou construindo algo maior. Né? Então, essa reflexão eu fiz, que eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, que principalmente no profissional, que a maturidade ela fica mais latente, mas também traduzindo isso para o pessoal. Né? Poxa, até onde eu tenho que ter essa flexibilidade do hoje, talvez eu tenha um ganha e o outro tenha um ganha, mas se numa situação eu ter que perder, mas para ganhar lá na frente, isso também é possível, né? E a maturidade, ela nos traz isso. Queria trazer esse ponto que eu acho que é um ponto interessante. Acho que faz sentido amarrar já um pouco com o capítulo 5, né? Primeiro compreender para depois ser compreendido. E os dois falam totalmente a mesma linguagem. Primeiro, procurar compreender. E acho que uma das coisas mais essenciais para você compreender o outro está muito ligado também com o hábito 7, que é o desejo de estar sempre se desenvolvendo. E, cara, eu consigo aprender com qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer um consegue aprender com qualquer um. Então, se eu consigo ter essa convicção em qualquer conversa, em qualquer diálogo, qualquer discussão, a gente deixar a escutativa ali, a curiosidade, tentar entender o ponto de vista do outro, fica muito mais fácil, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício, cara, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que esse cara tem para me sugar dele? Qual a experiência que ele teve que eu vou aprender com essa experiência? Você consegue, de fato, ali ver o ponto de vista dele, e é muito legal quando você está na conversa de coração, a outra pessoa ela baixa a guarda, né? Por exemplo, você entra num diálogo de farmer. Quando eu vou ligar para um agente, o cara já está esperando que eu vou tentar influenciar ele. Mas primeiro eu baixo minha guarda e falo, não, deixa eu aprender com esse cara, deixa eu ver o que ele tem para me ensinar. Enquanto eu estou aprendendo com ele está baixando as barreiras para mim. E aí coloquei a curiosidade ali, eu me deixei ser influenciado por ele, e nesse momento a gente gera uma conexão, e isso caminha muito para o ganha-ganha. Porque daí você começou uma relação aberta, uma relação que você está disposto a aprender com o outro lado também. Então, acho que principalmente a gente desenvolver a humildade, que é uma coisa muito difícil de desenvolver. Naturalmente, a escuta empática ela vem. E a curiosidade, cara, o que eu posso me desenvolver com aquela pessoa? O que eu posso aprender com aquela pessoa? Isso tem trazido bastante resultado para mim. Sempre quando eu penso no hábito 5, eu lembro do finalzinho da entrevista do autor, que ele fala que o hábito mais difícil para ele é o hábito 5, né? E no meu dia a dia eu tenho sempre me perguntado, assim, quando acontece alguma situação que eu senti que eu não escutei totalmente a pessoa, me bate aquilo. Eu falo, putz, cara, eu acho que eu não escutei empaticamente a pessoa verdadeiramente. Então, tem me pegado bastante nesse ponto de olhar para todas as conversas que eu tenho com as outras pessoas, seja aqui na empresa ou seja em casa. Em casa pega bem mais, porque é um pouco do que o Vitão falou, né? É o ponto que a gente acaba pecando. Eu tenho sempre olhado para dentro, né? Tive essa conversa com a minha esposa, putz, eu poderia ter feito essa conversa de um jeito um pouquinho diferente, que ela não estaria magoada, eu não estaria magoado, ou acho que eu não me fiz entender completamente, ou não entendi ela completamente. Então, é um pouco dessa reflexão. Eu estou sempre renovando isso, né? Pensando em qual é a melhor forma de ter tido aquelas conversas que eu tenho no dia a dia. Então, para mim, está sendo bem engrandecedor, assim. Eu acho engraçado também nesse hábito
Para mim é um dos mais difíceis ainda, a gente compreender para depois ser compreendido. Porque a gente entra num diálogo querendo que a outra pessoa compreenda a gente. Querendo que são as... Eu acho que eu vi muito isso esses dias. Esses dias eu conversei com o Rubens, fui expor meu coração, algumas coisas. E ele ali compreendendo, e foi nítido ele compreendendo para depois ser compreendido. E ali houve algumas dicas, algumas sugestões. Eu comecei, depois daquela conversa, pensar muito nesse hábito. Eu falei, gente, e refleti nesse final de semana sobre o hábito para lembrar o que eu estava vivendo, as coisas. Falei, nossa, eu preciso compreender mais as pessoas. E para a gente compreender, eu estou falando hoje no âmbito profissional, eu comecei a relembrar alguns lances que tinha acontecido ano passado, esse ano, e eu sempre entrava querendo que a pessoa me compreendesse. E você vai errar. Você entra já numa discussão, ou num diálogo assim, querendo que o outro te compreenda. Gente, é óbvio que ele não vai te compreender e você não vai compreender ele, e no final vai sair perde, não vai ter ninguém vai ganhar. E várias coisas que ocorreram comigo, eu vi depois analisando, ninguém saiu ganhando. E se a gente tivesse colocado, como o hábito ganha-ganha fala, ser mútuo para os dois, sentar e entender os dois lados, eu acho que seria muito mais fácil e eu passaria muito mais tranquilo por algumas situações dentro da empresa. Se eu falo dentro. Fora também é muito complicado, mas me pegou mais dentro da empresa esse hábito. O interessante desse hábito, eu acho que ele fala um pouco do livro inteiro, a complexidade do livro, que é a prática constante, né? É o exercício constante. Eu acho que nas nossas primeiras reuniões, quando a gente começou a discutir o hábito 5, eu falei que ele foi o que mais me tocou, né? E que mais me transformou dentro de casa, né? Isso faz o quê? Umas 3, 4 semanas? E eu acho que eu já esqueci um pouco dele. E é engraçado como é nítido isso, né? Porque logo que eu li aquilo, naquela noite mesmo, eu já mudei meu comportamento e tudo ficou melhor, né? Aí ontem eu estava discutindo com a minha esposa e parecia uma conversa de surdo-mudo, sabe? De doido. Eu falei, porque eu estou falando com a minha visão e ela está falando com a visão dela. E aí eu lembrei do hábito e até ela falou, você precisa voltar a ler o livro, que você já não está igual, né? E eu acho que isso é válido para todos os hábitos, né? Como é difícil a disciplina, como é difícil a execução, como a gente tem que ter muletas, eu diria até, atalhos, guias para a gente se manter firme, né? Porque assim, todo mundo, com certeza, em algum momento parou e se sensibilizou e se encantou com alguma coisa e se propôs a mudar, mas a gente vai esquecer, a gente vai se afastar e daqui a um tempo nós estamos fazendo tudo errado de novo, ou tudo de um jeito diferente de novo, né? Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele foi o que mais me trouxe um efeito prático, imediato, vamos dizer assim, foi o que mais rapidamente a gente se afasta, se distancia e sempre se permitindo em casa ser mais displicente do que no trabalho. No trabalho a gente faz um esforço maior, mas não pode ser, porque acho que a verdadeira transformação ela é da pessoa, né? E a pessoa ela é a mesma em casa ou no trabalho. Então acho que esse é um negócio que me chamou a atenção. Eu ia comentar um pouco disso, porque a gente é cheio da nossa própria biografia, né? Então, quando a gente vai para uma conversa com alguma pessoa que ela ou pede algum conselho, ou está passando por algum problema no trabalho, com uma pessoa específica, enfim, a gente costuma ouvir aquele problema inicial e já fala, porque a hora que ela está falando, a gente já está preparando o que a gente já vai falar. Então, a gente para de escutar. A gente para de escutar dali para frente, né? Então, assim, a gente já se prepara, já armando a resposta que a gente vai fazer. E eu tenho tentado mudar muito isso também, para enxergar um pouco com os olhos de quem está passando por esse tipo de problema ou com alguma situação, para não passar o que eu faria, né? Mas naquela situação, o que é melhor para ambos os lados ali, porque às vezes a pessoa não quer escutar o que você já fez, não quer escutar o que você faria, ela quer que você ajude ela a encontrar a essência dentro dela mesma, a essência da própria decisão que ela tomaria. Às vezes ela não quer nem que você fale nada, só o fato de desabafar que você está ali com uma pessoa, e isso vale para os dois lados, né? E um outro ponto, teve até na hora que eu estava recapitulando o capítulo, tem uma situação que ele fala que o filho que estava doente, que era um jogo enorme lá
na cidade, monopolizou a cidade inteira. O médico que era o médico do filho dele, estava assistindo o jogo no estádio de futebol, e ele liga para o médico para ele passar uma prescrição para o filho que estava doente. Aí chamou no estádio lá, ele foi lá no lado, e ele passou uma prescrição, e o cara falou assim, não, isso não faz sentido, não faz sentido. E a mulher querendo dar o remédio, ele, não faz sentido, liga de novo para ele, esse medicamento é forte, nosso filho tem menos de 2 anos. Ele não prestou atenção, ele estava fazendo outra coisa. Aí foi ver lá, ele não sabia que o filho tinha menos de 2 anos mesmo. Aí até tinha grifado aqui na época que a gente leu o capítulo, se você não tem confiança no diagnóstico, não terá confiança na prescrição. E essa é uma fase que eu particularmente estou passando aqui no profissional, porque a gente está em desenvolvimento nessa parte de diagnóstico de muitas coisas. Então, quando a gente vai reportar uma prescrição, estamos passando por esse problema, vamos fazer isso. E quando não tem confiança, que você pegou o negócio na raiz ali mesmo, foi lá no final do problema, identificou o problema e aplica, a maioria das pessoas, na hora que você vai passar a prescrição, não vai confiar, porque não teve confiança no processo diagnóstico, né? Então, essas duas partes, tanto da gente fazer o exercício, de antes de passar alguma coisa, escutar o que a outra pessoa, compreender o outro lado, enxergar, fazer o óculos, né? Igual ele dá um exemplo lá, fazer o óculos, para a pessoa não dar o seu óculos para ela, e essa confiança ali na relação entre diagnóstico e prescrição, são os 2 pontos que eu queria destacar ali do capítulo. Acho que tem um ponto importante que, trazendo um pouco para a nossa relação com os agentes, né? Fiquei pensando muito nisso quando eu estava lendo esse capítulo, né? Que eu acho que às vezes a gente acaba tomando muita decisão sem olhar para eles lá na ponta, sem ouvi-los, né? Então acho que às vezes está muito fechadinho aqui dentro de casa, e foi nítido o valor que foi gerado quando esses caras vieram aqui. A gente teve um papo aqui de meio período, 8 horas, passamos juntos aqui. Eu acho que a gente gerou insumo ali para os próximos 6 meses de trabalho, falando, cara, nós somos burro demais, porque parece que tem tanta coisa assim que esses caras estão precisando, e nós estamos correndo atrás do rabo aqui, achando que eles querem abobrinha, e eles só querem abacaxi, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, acho que essa questão do compreender, trazendo para o dia a dia aqui, eu acho que é compreender na essência o nosso cliente, né? O que esse cara está buscando, o que ele está vindo buscar com a Drive. Eu acho que a gente passou um período fazendo muito pouco disso. Eu acho que a gente vem melhorando isso, começando a olhar muito mais para fora e tentando compreendê-los antes de buscar ou criar soluções geniais aqui dentro de casa. E acho que esse é o caminho. Acho que a gente ainda está longe do ideal, mas estamos caminhando e acho que ouvi-los faz muito mais sentido antes, compreendê-los faz muito mais sentido antes da gente para o mundo, vamos mudar tudo porque estamos fazendo tudo errado, né? Eu acho que e aí juntos a gente chega numa relação ganha-ganha, compreendendo os agentes, fica muito mais fácil da gente ter uma relação. Eu acho que, por exemplo, uma das objeções aqui que a gente sempre falava, poxa, não dá para diminuir comissão de agente, está tudo errado, não podemos mexer, os caras estão aqui por causa da comissão. A gente fez uma pergunta aqui, o cara falou, não, se for para ganhar menos, a gente topa ganhar menos junto. E a gente, porra, estamos há meses nessa briga aqui de vai, não vai, e aí uma frase que a gente falou, poxa, estamos pensando tudo errado. Então, acho que compreendê-los, aí no caso do nosso principal cliente, faz a gente ser compreendido também, e, consequentemente, a gente constrói uma relação de ganha-ganha juntos. Então, acho que é uma lição muito grande, e acho que a gente agora tem que seguir nesse caminho, sempre construir juntos com esses caras, porque eles são os caras que estão lá na linha de frente, e acho que eles têm muito a nos ensinar, né? Trazendo um exemplo prático, né, do ganha-ganha, do compreender antes de se fazer compreendido, há uns 3 meses atrás, 2, 3 meses, o time de Inside Sales estava uma peneira. Entrava, saía, entrava, e o Vitão e o Zamboni participaram disso, porque eu envolvi eles, e eu pedi para o Zamboni, Xará, fala com quem ficou, o que eu estou fazendo de errado. E é óbvio, né, era eu que estava fazendo alguma coisa errada, porque o pessoal entrava e saía. E era uma característica que eu tinha de querer modelar as pessoas. Se eu conseguia fazer, né, na época eu também estava na operação, então se eu conseguia fazer, por que as pessoas não conseguem fazer também? E olha que presunção da minha parte ter essa visão.
né? Eu tenho a minha história, tive as minhas condições, fui favorecido com uma série de fatores na minha vida e fizeram com que eu conseguisse agir dessa forma. Mas é extremamente presunçoso exigir isso de todas as pessoas. Então, a partir do momento em que eu mudei a minha postura e passei a, de fato, entender, né, o outro lado, compreender de fato qual era o caminho para essa pessoa aprender aquilo, as coisas começaram a fazer mais sentido e rodar melhor, né? Afinal de contas, não adianta ter a luz se você não ilumina o caminho das pessoas. Essa questão do compreender, ela é muito relevante na parte de comunicação também, né? Se a gente não sabe com quem nós estamos falando, né? Qual é o ambiente, a capacidade de absorção, etc., a gente não consegue se comunicar, né? Então, eu acho que esse é um outro exercício interessante. Nós não podemos ser a mesma pessoa com todo mundo, né? A gente tem que ter a capacidade de se transmutar em diversas pessoas, vamos dizer assim, com uma capacidade de aplicar diversas linguagens, dependendo de com quem a gente está falando, né? Realmente essa questão do compreender, ela é fundamental para quase tudo, seja numa relação profissional ou pessoal, né? E a gente tende, e eu acho que assim, existem 3 níveis, né, possíveis aqui. Tem o nível do meio, eu vou começar pelo do meio, que eu acho que é o querer ser compreendido primeiro, mas tem aquele nível que a gente praticamente anula a outra pessoa, né? A gente desconsidera ela, é como se a gente estivesse falando para nós mesmos. Esse é o pior deles, mas não é raro a gente se ver nessa situação. A gente não está querendo nem ser compreendido, a gente quer simplesmente ser aceito, cumprido, né? Olha, não há diálogo, é isso, ponto, acabou, né? Aí eu acho que existe aquela ânsia da gente querer ser compreendido, mas a gente quer ainda uma sinalização, tá bom, eu sei o que você está falando, e eu acho que o ideal seria, primeiro, a gente realmente contextualizar o que está acontecendo, como que é a ótica do lado de lá, o que está se passando, qual é a capacidade de absorção, qual é a linguagem que eu vou usar com esta pessoa ou com esta situação, né? Às vezes a linguagem só precisa mudar, não pela pessoa, mas pelo contexto do que está se passando, né? E é onde a gente consegue ser mais eficaz em se fazer entender e, de fato, engajar. E aí eu achei legal a conexão que o César fez, porque realmente quando a gente faz isso, o ganha-ganha é automático, né? Quando a gente compreende, a gente tira uma série de pontos de distorção, né? De cegueiras, eu diria, e aí a gente consegue pensar com a cabeça do outro e falar, pô, como é que eu equalizo, né? Como é que eu acho o caminho alternativo aqui que todo mundo vai ganhar no final dessa relação? É aquilo que a gente já viu, né? Todos esses hábitos, eles vão se amarrando de alguma forma, até porque para você chegar nesse nível, você precisa ter passado muito bem pelos hábitos 1, 2 e 3, né? Se você não tem o pleno domínio de si, de quem você é, do que você pode fazer, do que você quer, e agir de acordo com isso, né? Realmente sair da inércia, os outros princípios ficam meio vagos. E acho que é um negócio para mim, assim, o Rubens falou uma vez, eu desde que ele falou, eu falei, puta, eu levo isso comigo também. Acho que é um livro que tem que estar na cabeceira da cama. É um livro que você tem que imprimir um quadro, botar o 7 lá na parede, olhar todo dia e falar, puta, hoje eu caguei nisso aqui, hoje isso aqui, puta, já estou esquecendo de novo, porque é muito difícil, não é fácil fazer, seja no trabalho, na vida pessoal, então é um negócio que até isso realmente se tornar um hábito e tá encarnado ali, cara, imagino que vai levar muitos meses, talvez anos até, porque é um negócio complexo, é difícil, você vem numa construção de vida aí de muitos anos, e aí do nada o livro dá um tapa na sua cara e fala, cara, tá fazendo merda, não é por isso aí não, vamos mudar. E aí, puxa, acho que todo mundo concorda que os ensinamentos ali fazem muito sentido, né? Então acho que é um negócio que tem que estar ali, todo dia, igual você reza lá, tem que estar lá olhando esse negócio, falando, puta, é por aqui, não é por aqui. Eu já procurei no Google para ver se tinha quadro pronto. Se tivesse, eu ia mandar para todo mundo, mas não tem. Eu falei, não, então vou ter que mandar fazer. Eu não tinha pensado, eu vou fazer isso. Fazer tudo junto, pô, faz uma remessa só. Manda fazer num lugar só. Até interessante o que você falou, Rubens, que
foi um momento que me pegou bastante, que é com relação a, para você exercer o hábito 5, você precisa ter você interno muito bem resolvido. E aí, nesses momentos que eu falei que eu parei para refletir, por exemplo, tive uma discussão com a minha esposa, e eu falei, será que eu realmente entendi completamente ela? E muitas vezes o que eu cheguei à conclusão é que eu não consegui me controlar totalmente. Eu não fui totalmente... não consegui controlar meus sentimentos. Às vezes eu estava muito empolgado ali e falei a coisa que eu não deveria. E é isso, eu acho que a maior parte dos pontos que eu deixei de compreender foi o momento que eu fui impulsivo, que eu não me controlei no sentido de, peraí, deixa eu tentar entender para falar da melhor forma possível para a pessoa aquilo. Então, isso foi um ponto que realmente eu estou fazendo bastante exercício, que eu preciso me resolver, deixar, quando eu entrar numa conversa, não descontrolar, não deixar minha cabeça descontrolar. Então, é realmente bem importante. Só um complemento, né? Eu acho que quando a gente fala em ser compreendido, né? O César falou do agente, o Rubens também comentou, é aquela competência da escutativa, né? Acho que a gente, pelo nosso dia a dia, a gente tem uma ânsia muito grande de tudo que a gente vai fazer de uma forma acelerada. E, ao mesmo tempo, se a gente está um pouco de tempo a mais no negócio ou tem aquele conhecimento, a gente entende que a gente já é dominante naquela competência, né? Naquele quesito. E aí, quando alguma pessoa vem ou quando tem alguma coisa nova, a gente tende a não ouvir, né? A gente tende a falar. E eu acho que o ser compreendido abrir um pouco a escuta, entender e ao mesmo tempo, acabar trazendo um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, né? E aí eu cito exemplo, né? Por exemplo, o Rubens chegou recentemente aqui, a gente já, o processo já estava definido, a esteira já estava sendo feita, e aí ele veio com um olhar totalmente de fora, né? E complementou alguns conhecimentos que a gente talvez não aplicasse, ou seja, a gente pensou lá atrás, veio à tona de a gente fazer novamente. Então, acho que isso é muito importante. A escuta ativa, nesse caso, de ser compreendida, ela é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente tem essa ânsia, como vocês comentaram, de falar. A gente quer falar porque a gente conhece, porque eu já vivi isso lá atrás, mas, espera, deixa eu ouvir o que talvez uma pessoa que não esteja ali dentro do negócio, ela pode trazer para complementar a minha análise e aquilo também ser uma experiência que eu utilize isso lá na frente, né? Então, eu acho que a escutativa aqui é um ponto extremamente importante. Trazendo um caso prático assim do dia a dia, como líder, muitas vezes os liderados trazem questionamento, né? Por que meu plano de ação é esse? Por que minha meta é essa? Por que a gente tem que fazer tal atividade? Por que tal procedimento é assim? Por que eu tenho que fazer CRM? Por que minha meta está nesse valor? E a gente, como líder, a gente tem o poder de falar, porque sim e pronto. A gente tem esse poder de decisão, só que eu me vi em alguns momentos que eu tive alguns questionamentos, falei, cara, talvez esteja um momento que eu possa falar, é assim e tem que ser dessa forma. Só que se eu respondesse dessa forma naquele momento, talvez eu tivesse perco o respeito do time naquele momento, ou talvez fosse um saque muito grande na conta bancária emocional. E aí é um momento, eu acredito, muito rico de exercer o primeiro compreender, cara, beleza, você está me trazendo um questionamento, antes de eu te dar uma resposta, deixa eu entender, por que você está se sentindo dessa forma? Por causa disso, disso e disso. E aí fica muito mais fácil a gente construir um argumento, né? Porque nem sempre o argumento lógico ele vai ser o suficiente. A gente tem que tentar entender também o emocional daquela pessoa, o que está por trás daquele questionamento, daquela dúvida, daquele sentimento, para a gente construir o nosso argumento. E sair dali e aproveitar aquele momento para fortalecer ainda mais a relação do time. Você trouxe um ponto... Você quer falar, Henrique? Não, bem sensível, cara. Eu quero só aproveitar e não deixar passar, porque eu acho que enquanto líder, na verdade, a gente precisa tentar se antecipar até aos questionamentos, né? Eu acho que o que você trouxe vai falar muito com o 6, que é sinergia. Porque se as pessoas não compreenderem muito bem o que elas têm que fazer e por que elas têm que fazer, a gente não cria sinergia, a gente não consegue conectar, você entendeu? Então, assim, só aproveitando a deixa, eu acho que está certinho. Quando vem um questionamento, a gente precisa, sem prepotência de
a resposta é óbvia, é entender por que está surgindo aquela dúvida, mas eu já deixo aqui antecipado essa minha preocupação e trago para mim também essa preocupação, porque eu tenho que ter esse cuidado, de todo mundo saber muito bem o que faz, por que faz, como vai construir cada resultado, porque se isso não tiver claro, escancarado, a gente não cria sinergia, a gente não consegue quebrar etapas, a gente não consegue subir de nível, né? Então, acho que tem 2 pontos nesse seu exemplo muito ricos. Acho que tem um negócio interessante que o César pincelou aqui agora, né? Que o livro faz você rever, né, conceitos do passado, né? De toda vez que ele até falou do tapa na cara, né? Toda vez que você tem que revisitar todos os paradigmas, né? Então esses 2 hábitos, né? Eles me levaram muito para coisas que eu aprendi na faculdade, né? Assim, o primeiro, né, do pensar ganha-ganha, né? A primeira aula de economia que a gente faz, a gente sempre aprende que os recursos são escassos, né? E que ele já quebra um pouco na raiz, falando da abundância, né? E o quanto transformacional é você pensar ganha-ganha, né? A gente, na semana passada, na verdade retrasada, a gente recebeu, né, uma empresa aqui com 3 executivos e um sócio, né? Para conversar e tal. E assim, a gente estava com uma ideia de parceria muito diferente da deles, né? E toda vez que a gente inicialmente foi muito difícil fazer com que eles entendessem, né, exatamente o que a gente estava propondo, mas a partir do momento que eles conseguiram entender o benefício que a gente estava vendendo para eles, ficou muito fácil, muito claro, né? E engraçado que era uma reunião de 1h30, que primeiro eram os 3 executivos, a gente teve que vender essa ideia para esses 3 executivos, né? É uma ideia que naturalmente beneficiaria a Drive, mas também beneficiariam eles. E aí depois entrou o sócio querendo embaralhar um pouco as cartas, assim, e a gente voltou para o mesmo tema e saímos todos, né, com o conceito que a gente introduziu. Então é muito fácil você vender o ganha-ganha. Eu acho que o autor é muito feliz em dizer que nem toda situação você vende, você realmente pensa ganha-ganha, né? Você tem alguns gatilhos mentais que fazem com que você pensa inconscientemente, né? Até mesmo no perde-perde, né? Quando você ativa, por exemplo, um gatilho um pouco mais vingativo, né? Ou então quando você pensa ganha-perde, que é um pouco mais egoísta, que você ativa lá o modo de sobrevivência, né? Ele dá o exemplo do filho, que não pode ser um exemplo mais feliz que esse, né? Você vai defender o seu filho independente de qualquer coisa, né? Então, sempre a sensibilidade de fazer com que esses gatilhos mentais sejam sempre minimizados, né? Na hora de você tomar qualquer tipo de decisão. Então, acho que esse para mim é muito transformacional, a forma que você a mudança de pensamento que ele te dá. E no segundo hábito é muito curioso, né, do como que a comunicação ela também faz uma mudança relevante nas decisões que você toma, né, e como você conversa. Também me lembrou, né, também na faculdade, um princípio de teoria dos jogos, né, que se fala de indução retroativa, que assim não pressupõe nenhum tipo de comunicação. Então você toma uma decisão pensando naquilo que você acha que o outro cara vai decidir, né? E aí mas é muito mais fácil os dois se comunicarem para entender quais são as dores, né, do outro e de fato tomar a decisão, porque uma vez que você conversa não tem árvore de decisão, né? Assim, um já colocou os prós de um lado, o outro já colocou os prós do outro. Se estiver pensando com hábito ganha-ganha, acho muito difícil que você tenha algum caminho alternativo, né? Então, eu acho que esses 2 hábitos eles acabam sendo muito complementares e eles rompem muitas coisas que pelo menos eu vi no passado, né? Que são conceitos tidos como meio que escrito na pedra mesmo, né? Na teoria econômica, mas que também você consegue olhar eles por uma outra ótica para fazer com que a gente tome melhores decisões nas empresas.
Eu só dei um abraço no Vitão ontem, semana passada, né, sexta-feira, agradecendo a ele, aí eu estendo a todos vocês a compreensão ao longo desses 3 anos, porque agora me conhecendo mais aí meus canais neurológicos, né, as minhas situações neurais, cara, como é difícil me compreender, como foi difícil, acho que para vocês ao longo desses 3 anos, né, uma pessoa que chega num lugar totalmente lógico, com um pensamento totalmente abstrato, totalmente lúdico. A única coisa que eu fiz, saí de uma aula de pensamento lógico, fritei a minha mente ali, e no outro dia eu precisava abraçar alguém. Então, obrigado aí pela compreensão, porque esse livro, eu tenho falado para todos vocês, mexe muito comigo, porque eu estou revisitando tudo, todos os pensamentos, todas as minhas teses, todos os meus comportamentos. É uma jornada que eu acho bem longa. Tem aqui, ó, caderninho de desafio para o cérebro. Tem que fazer os exercícios para a mente, para o corpo, para o espírito. Então é um livro, de fato, como eu já falei anteriormente, transformacional. Sobre a questão do compreender, né? Eu acho que eu até questiono por que no compreender não vem antes do ganha-ganha, né? Porque eu acho que é impossível se fazer o ganha-ganha sem compreender. E aí em algumas situações se repete em situações muito parecidas de forma recorrente. Aí a pessoa chega, aí você já está num estágio de maturidade um pouco maior. Aí você tem que ter paciência, que aquele cara daquela história que você já ouviu 10 vezes e o cara quer falar que tem razão. Você tem que ter paciência. Ele até fala isso, né? Fala, puxa, tem hora que eu já vi aquela situação tantas vezes, eu sei como é, aí o cara quer me convencer o contrário. É foda você ter que compreender o cara, entendeu? É foda, velho. Então, você fala, não, meu amigo, isso aqui eu já vi 880 vezes. É assim que funciona. Aí o cara, não, mas... Então... e aí você tem que fazer um pouco desse trabalho de empatia, né? Então, cara, eu já fui um desses caras, né? Eu já fui assim, eu já tive essa... Eu já fui imaturo também. Então você tem que fazer esse exercício de se colocar, né? Às vezes eu penso no meu filho, que meu filho vai passar por tudo que eu já passei também. Aí você fala, não, você precisa ter paciência. Para mim, tem sido... essa parte de compreender tem sido isso. Porque coisas que a gente já viu muitas vezes... E às vezes a gente está errado naquilo que a gente já viu também muitas vezes, né? Então, tá preparado para se reinventar de novo e escutar de novo. E é sempre assim, com ter muita paciência. E isso vem de empatia, né? Acho que primeiro a empatia, ter um genuíno interesse do outro lado, né? Querer o bem para outra pessoa também. De você querer ver a pessoa desenvolver, crescer. Então, tem muito a ver com paciência, né? E refletir um pouco, que seja se colocar no lugar da pessoa. Você já esteve nessa posição, você vai ter seu filho que vai passar por tudo isso de novo e você tem que ter paciência, explicar, né? Refletir, fazer as reflexões com a pessoa para fazer ela a compreender. E cada vez eu tenho visto mais como é importante, assim, não você comunicar uma vez, mas comunicar várias vezes, diferentes estímulos, que as pessoas não aprendem assim, né? Você fala uma coisa e fala, pô, todo mundo compreendeu, vai mudar. Não. Você tem que falar aquilo 5, 10 vezes, acompanhar, voltar de novo, explicar de novo. Então, esse é o processo. Trabalhar com gente é isso, né? Não é um negócio assim, falei, a pessoa compreendeu e acabou. Não, a pessoa compreendeu 10%. Aí depois mais 5%, aí depois mais 10%, aí vai indo até chegar uma hora a 100%. Mas é insistência, capacidade de você, né, repetir, compreender, ver onde que a pessoa tem dúvida. Às vezes a dúvida da pessoa vai contribuir com o aperfeiçoamento da sua tese e assim por diante.
Então, acho que é um pouco dessa visão. E sempre ter um interesse genuíno em compreender, né? A outra parte, você vai só ter um ganha-ganha se você conseguir ter um interesse genuíno lá, né? Desarma. E eu estou falando isso para mim mesmo, né? Você desarma. Tem pessoas que você sabe que tudo ela vai ter objeção, aí você tem que ter uma puta paciência. É isso aí, eu acho que ganha-ganha é um exercício de paciência e de empatia, né? De colocar no lugar do outro aí, fazer uma reflexão, colocar no lugar dela, mostrar que você já esteve naquela posição, seu filho vai passar por isso. Então, assim, é muita paciência e empatia, né? Também. E outra coisa, tomar cuidado, né? Porque nós temos um ambiente aqui que a gente procura promover um ambiente que as pessoas possam falar o que elas pensam, né? Que as pessoas possam passar suas impressões, que as pessoas possam dizer o que pensam sobre aquela situação. Se a gente é do tipo de pessoa que né, não aceita, não ouve, você vai desestimulando isso, as pessoas vão ficando menos dispostas a expor a sua opinião, né? E às vezes porque a gente é enfático, eu sou enfático muitas vezes, isso pode inibir. Então, a gente tem que se policiar também por ser gente que tem uma opinião forte, enfático. Você desestimula um ambiente que as pessoas possam falar o que elas pensam genuinamente. E a gente só vai evoluir se a gente conseguir ouvir de fato o que está do outro lado. Que nem sempre as pessoas falam aquilo que é a verdade, né? Igual a gente fala, a verdade é a verdade verdadeira. Que é a verdade por trás da verdade, né? E é isso que a gente tem que perseguir. Então, também é outra coisa que eu preciso me policiar. Acho que muitos de nós aí, às vezes, ser enfático, né? Mas sempre eu fico indo e voltando, assim. Tem hora que eu sou, mas eu já percebi que eu fui, volto atrás, mas e aí, fala aí o que você pensa, pode falar. Fica à vontade, fala aí, né? Então é um pouco desse exercício com o próprio... o que o César falou é um absurdo. Com a gente está se relacionando há anos e a gente conhece muito pouco dele, a gente ouve muito pouco ele, né? Às vezes, o Rafael, o Silvio, que estão diretamente ligados, o Nicolas, eu acho que ao longo do processo, até por não saber construir, talvez falha nossa de não saber construir a comunicação, vem errado, ou a gente não extrai de fato as dores, ou a gente não parou para fazer conversas com o ouvido aberto aí né? E depois dessa conversa que a gente teve, muita coisa se transformou e vem transformando. Esse final de semana eu fiquei pensando, estava falando com o Rubens, poxa, uma coisa é o agente, outra coisa é o cara que está trabalhando para a gente, outra coisa são muito diferentes os perfis, né? E a gente tratando todo mundo igual. Por exemplo, o agente multiproduto, ele só quer ter uma opção para a hora que precisar fazer uma indicação. E esse cara eu tenho que ofertar uma plataforma de serviços múltiplos para ele. Não adianta ser monoproduto, por exemplo, né? Então, coisas desse tipo. Quem é o cara, o afiliado que indica, quem é o cara que, de fato, vai na rua, bater em loja e credenciar a loja. Isso é um outro trabalho. Não é trabalho de agente, é trabalho de um profissional que credencia a loja. O escopo é diferente, né? Então a gente tem que endereçar, a gente até ficou falando aqui no sábado sobre isso, como a gente endereça exatamente a solução para o tipo de pessoa que a gente está tratando. Por exemplo, essa pessoa que é o credenciador, ele tem que ter... ele é credenciador, né? Ele é o credenciador. A gente tem que ter controle sobre o credenciamento dele. Ele tem que credenciar o máximo de loja possível. Então, a gente estava trabalhando um pouco nesse conceito e entender as dores está fazendo a gente dar passos importantes aqui na solução mais adequada para ele, né? E fomos tardios nisso. Acho que a gente... Não sei se tardio ou se é o que nos permitiu... até aquele momento, os recursos que a gente tinha e a maturidade que a gente tinha, e agora a gente está conseguindo ver diferente, né?
a gente estava fazendo um exercício de ver ali também quantas lojas nós temos, porque no final quem faz a nossa produção é loja. Ou é loja indireta ou loja direta. Ou loja via agente ou loja que a gente credencia direto, né? E a gente tirou lá, de loja direta, quanto a gente tem de produção mensal? 6 milhões. Aí a gente pegou o Silvio e o Rafael de forma separada, antes um não influenciou o outro. A gente perguntou qual é o percentual de negócio que a loja traz para a gente. Desses 6 milhões, quanto que ela produz fora a Drive? Os caras falaram, 90%. Né? Mesma coisa o Silvio, mesma coisa o Rafael. Então tá bom. Então só dentro do universo de loja a gente tem 60 milhões. Se a gente ofertar a mesmo comissionamento que o banco oferta para ele não poderia pegar ou todo ou parte disso, está na nossa mão. A gente não ganha sobre isso. A gente poderia ganhar. Né? E é um cara que... Exato, só suporte. E não precisa de farmer. Em tese, você precisa de um ativador ali, mais suporte. Ele tem mais características de suporte. Não é o cara que ensina alguém a trabalhar. E aí a gente está gastando um baita de um tempo tentando fazer agentes se transformarem em credenciadores. E são quantos credenciadores que nós temos? E aí, será que esse credenciador é a melhor forma de trabalhar com ele como agente? Ou a gente tendo controle total sobre ele, modelo PJ, que a gente fala... Cara, você tem que fazer isso. Aí você pode pôr meta, aí você pode pôr. Então, assim, tem algumas mudanças aqui que a gente precisa fazer. E se a gente mira a turbina do Gabriel para fechar a loja? Né? Nós fechamos 500, vamos fechar 500 esse mês, sendo metade loja. Né? E se a gente fizer 1.000 lojas por mês, então o custo de processar diminui, a minha efetividade aumenta. No final do dia eu estou credenciando agentes para credenciar a loja, sendo que somente 10, meia dúzia vão fazer de fato. Aí não é melhor contratar um cara que faz isso com excelência, eu tenho controle sobre ele. Então algumas reflexões. E aí você fala assim, mas e o agente? O agente, cara, eu vou ofertar para ele multiproduto, autosserviço. Como ele já está acostumado, eu ponho uma plataforma, disponibilizo uma plataforma para ele fazer autosserviço, que é o que ele já tem. Né? Então eu acho que se a gente... entender, fazer esses recortes de entendimento. Isso é fruto tudo de compreender, né? Compreender quem é quem, compreender a situação, faz a gente desenhar soluções melhores, né? Então, e todo mundo ganha, né? E todo mundo ganha. E eu fui conversar com o Itaú na sexta, e essa reflexão veio muito intensa do Rodinei lá, que é o head da financeira. Ele falou, Daniel, cara, você tem um intermediário e eu tava com o ouvido, assim, eu abri o ouvido para ouvir o cara, né? Porque, por que o banco tá nos restringindo, né, aqui na Drive? Ele falou assim, cara, olha a nossa visão. Se você, que aí já vinha de uma constatação do Russo, se você não paga a comissão para ele quem ganha seu agente, ele não vai te mandar o melhor negócio. Ele vai te mandar o pior negócio, aquele que ele não conseguiu. Se você me respondesse aqui que esse cara ganha comissão, eu falei, não, agora a gente está começando, tal, mas praticamente 80% da nossa produção vem do agente. Ele falou, então, o seu agente é um cara, é você no meio, entre o banco tem você, tem seu agente e depois a loja. Eu não, eu sou eu e a loja direto. Aqui você tem 2 intermediários. Né? Então, essa compreensão também fez já vinha um pouco da constatação, pô, a gente está perdendo os piores negócios porque a gente não está comissionando a loja. Por que eu não posso comissionar a loja e no final do dia, quando eu chego lá no 2.5, é o comissionamento de 3.6 que o banco paga o lojista, que é o 3.6 menos ILA, né? Que dá 2.7 praticamente. Então, tem um ajuste aqui para se fazer e a gente começar a pegar o volume da loja. E a gente entrega, aí depois eu contra-argumentei com ele, falei, sim, você tem razão, mas olha só, eu sou um cara que oferta uma esteira, né, de antifraude, tal, que você não, que é melhor, é mais eficiente que hoje é mais eficiente que a do banco, né, em muitas situações, por causa da volumetria do banco. E eu trabalhei numa solução que consegue, trabalhando, né, mar aberto e no canal totalmente digital, ponta a ponta digital, conseguir processar o negócio e tal. Então, foi boa a reunião, mas às vezes o cara que está
te restringindo, está punindo, que é o caso do Itaú, né? É o cara que tem os melhores insights para você se transformar, né? Então eu acho que a gente tem que pegar esses insights aqui e a gente se transformar. E ele falou, cara, você foi muito insistente, cara, olha, você foi um absurdo de insistência, porque eu tentei em todos os canais, fui por baixo, fui de lado, fui por cima, liguei para ele direto, ele não me atendia, e a gente não desistiu, né? E aí na reunião ele falou, cara, olha, eu fiquei impressionado com a sua insistência, pro lado positivo. Eu falei, esse cara deve ter alguma coisa importante para me falar, porque não é possível, ele não desiste, né? E é 6 meses tentando. Então e aí eu consegui que eles viessem aqui, eles vão vir aqui, né? Eu mencionei que o Red tinha vindo, no Santander o Red tinha vindo, que no Itaú ninguém veio entender a operação. E aí a gente conseguiu essa abertura para eles virem aqui entender e possivelmente refazer a decisão que eles tinham tido de operar restringido com a Drive, né? Então um pouco dessa visão aí de compreensão. E eu disse isso para ele, eu não julgo a sua opinião, e nem porque ele falou várias coisas que não tinham nada a ver, eu não julgo a sua opinião porque você não conhece, e você está certo em ter essa opinião vendo de fora. Agora, do meu lado, eu peço que você me compreenda aqui, que eu baixe a guarda para poder entender o que a gente tem para oferecer e tem de valor. A gente tem valor. A gente está conseguindo entregar valor. Eu não estou conseguindo entregar valor para você, mas queira entender, né? Então, um pouco dessa dinâmica aí.